Vivemos em uma era que se orgulha da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de crença. Mas pare para pensar, e se essa liberdade for apenas uma simulação, uma ilusão bem construída, cuidadosamente projetada para parecer autonomia, enquanto na verdade somos guiados ou melhor programados? Não estamos falando aqui de teorias da conspiração, estamos falando de sistemas, sistemas invisíveis. Estruturas sociais, culturais e tecnológicas que operam silenciosamente, influenciando seus pensamentos, suas emoções e até suas decisões mais íntimas, tudo sem que você perceba. Esses sistemas são habilmente tecidos por instituições, ideologias, algoritmos e até pela própria linguagem que você usa para se expressar. Eles criam uma realidade consensual, confortável o suficiente para evitar o questionamento, e rígida o bastante para impedir a evolução verdadeira. A manipulação mental não acontece por imposição. Ela acontece por acostumamento. E quanto mais você acredita estar no controle, mais você está sendo controlado. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Gustav Jung. Bem-vindos à Matrix do cotidiano. O primeiro passo para escapar é enxergá-la. Condicionamento cognitivo. A raiz da mente aprisionada. Já parou para se perguntar por que seus pensamentos são como são? Por que você acredita em certas ideias, defende certos valores e nem sequer questiona outros? E mais importante, será que esses pensamentos realmente nasceram de você? Desde os primeiros anos de vida, somos inseridos em estruturas que parecem neutras. Educação formal, costumes sociais, tradições culturais. Mas todas elas têm algo em comum. Não apenas nos mostram o mundo, elas definem o que o mundo é. A escola, por exemplo, raramente ensina a desenvolver pensamento crítico. Ela nos ensina o que devemos pensar, e não como pensar. A mídia não apenas transmite notícias, ela molda narrativas. E as redes sociais, elas não apenas nos conectam, elas nos condicionam. Vivemos em bolhas cognitivas criadas por algoritmos que foram projetados não para nos libertar, mas para nos manter previsíveis. Previsíveis em nossos desejos, previsíveis em nossos cliques, previsíveis em nossos comportamentos. Você consome mais do mesmo, reage mais rápido e reflete cada vez menos. Esse mecanismo não é uma invenção moderna. Ele tem raízes profundas na psicologia comportamental. Ivan Pavlov, no século XIX, demonstrou que um cão podia ser treinado a salivar apenas ao ouvir um som. B.F. Skinner foi além e mostrou que o comportamento humano pode ser moldado através de estímulos positivos e negativos, o famoso condicionamento operante. A diferença é que, hoje, esse processo foi codificado em algoritmos. Empresas como Meta, Facebook, Instagram e Google aplicam essas descobertas em escala planetária. Elas monitoram, testam, ajustam e moldam seus impulsos em tempo real. Você acha que está no controle quando desliza o dedo pela tela, mas na verdade está sendo conduzido. Quando você rola o feed infinitamente, quando sente aquela inquietação por não ter nenhuma notificação, quando desbloqueia o celular sem propósito algum, você não está decidindo. Você está obedecendo. Obedecendo a um sistema invisível, que opera silenciosamente por meio de gatilhos mentais, recompensas instantâneas e ciclos de dopamina. A prisão não tem muros. Ela tem design inteligente. Ela tem inteligência artificial. Ela tem sua atenção. Sistemas que sequestram a individualidade. Os sistemas mais perigosos não são os que te forçam a obedecer. São os que te fazem acreditar que você está escolhendo. Vivemos cercados por estruturas que se apresentam como neutras, necessárias, naturais, mas por trás dessa aparência escondem-se agendas profundas, moldadas para servir a interesses que não são seus. Pense nas religiões institucionalizadas. Quantas delas realmente incentivam a jornada interior? Muitas transformaram a espiritualidade em hierarquia e a transcendência em submissão. Quando dogmas são impostos, a consciência deixa de ser cultivada
e passa a ser controlada. O sistema educacional, desde cedo ele te ensina a decorar respostas, não a perguntar com profundidade. A criatividade é vista como distração, a obediência como virtude. E o mundo digital, então? Redes sociais vendem sua atenção como produto. O seu eu se torna uma marca, e você é incentivado a performar, não a ser. Você se transforma em mercadoria para algoritmos famintos por cliques, dados e dopamina. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Stephen Hawking. A filósofa Hannah Arendt alertou sobre os banalizadores do mal. Sistemas tão bem estruturados que as pessoas, ao seguirem ordens ou rotinas, deixam de perceber que estão colaborando com a opressão. Isso se revela todos os dias, quando indivíduos agem como agentes inconscientes de sistemas que os prejudicam, defendem ideias que os limitam, combatem mudanças que os libertariam. Quantas das suas decisões são realmente suas? O ciclo vicioso da repetição comportamental. A manipulação mental não se limita a moldar suas crenças, ela molda seus hábitos, e hábitos são poderosos porque tornam o controle invisível. Vivemos presos em ciclos cuidadosamente desenhados. Trabalhe, consuma, se distraia, repita. Essa repetição não é um acaso, é um mecanismo de estagnação, um ciclo de reforço que condiciona o comportamento e bloqueia a evolução pessoal. A neurociência explica: nosso cérebro é uma máquina de economia de energia. Ele prefere repetir padrões familiares, mesmo que disfuncionais, a construir novos caminhos mentais. Isso ocorre graças ao que os cientistas chamam de via rápida do córtex pré-frontal, um atalho cognitivo que prioriza decisões baseadas em experiências anteriores e evita o pensamento crítico sempre que possível. Pensar exige esforço. Questionar exige energia. Então o cérebro segue o caminho mais curto. E os sistemas de controle sabem disso. É por isso que as plataformas oferecem o mesmo tipo de conteúdo, repetem padrões emocionais, ativam gatilhos viciantes. Cada clique, cada reação, cada deslizar de dedo é parte de um ritual inconsciente. A liberdade não é escolher entre o preto e o branco, mas recusar essa falsa escolha. Simone Weil. E talvez o primeiro passo rumo à liberdade verdadeira não seja escolher algo novo, mas parar de repetir o velho. A mente. O novo campo de batalha. Se antes as grandes batalhas da humanidade eram travadas por territórios físicos, por riquezas naturais ou por fronteiras geográficas, hoje a disputa é muito mais sutil e infinitamente mais perigosa. A guerra agora é travada dentro da sua cabeça. A mente humana se tornou o recurso mais valioso do século XXI. E os novos ataques não utilizam tanques ou metralhadoras, mas dados, imagens, sons e padrões comportamentais. Não são soldados que avançam, mas narrativas cuidadosamente projetadas, algoritmos autoadaptativos e tecnologias emocionais. Governos, grandes corporações, religiões institucionalizadas e plataformas digitais competem entre si por aquilo que você raramente defende conscientemente: sua atenção, suas crenças, seu sistema de valores, suas reações automáticas. Cada clique que você dá, cada vídeo que assiste, cada palavra que absorve, tudo faz parte de uma disputa silenciosa, mas extremamente estratégica. Como alerta o historiador Yuval Noah Harari no livro O Homo Deus, sistemas inteligentes alimentados por dados logo saberão mais sobre você do que você mesmo. Eles não apenas conhecem seus gostos, eles preveem seus desejos antes mesmo que você os formule. Sabem do que você foge, sabem o que te move e sabem exatamente como manipular isso. Nesse novo paradigma, a ideia de liberdade como um direito inviolável começa a ruir. O que chamamos de livre-arbítrio passa a ser, muitas vezes, uma encenação cuidadosamente coreografada. E a ciência confirma isso. A neuroeconomia, um campo que combina neurociência com economia comportamental, revela um fato inquietante. Pequenos estímulos sensoriais, como uma cor específica, um som ambiente, uma palavra escolhida a dedo,
são suficientes para alterar decisões complexas, como seu voto, sua ética ou sua relação com o dinheiro, sem que você sequer perceba. Sua mente se tornou um território ocupado, sutilmente colonizado por interesses que não são seus. E nesse cenário, quem não aprende a proteger sua consciência, inevitavelmente servirá aos que já sabem como manipulá-la. O caminho da libertação. Autoconsciência e filosofia prática. Existe uma saída? Sim, mas não é simples, não é rápida e não é confortável. O caminho da libertação exige autoconsciência contínua. Um esforço diário para perceber onde termina o seu pensamento e onde começa o pensamento que foi colocado em você. Filosofias antigas, como o estoicismo, oferecem chaves valiosas para essa jornada. Em vez de reagir automaticamente ao mundo, o estoico aprende a observar, refletir e escolher com clareza. Enquanto você depender de algo externo, você será escravo. Epicteto. A liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar sua relação com o mundo. Práticas contemporâneas como o mindfulness mostram, neurologicamente, como é possível romper os ciclos de reatividade automática. Elas fortalecem o córtex pré-frontal, onde mora o pensamento crítico, e nos devolvem o direito de responder, em vez de apenas reagir. A psicologia existencial também nos lembra: ser livre é carregar a responsabilidade da própria vida, e muitos fogem disso sem perceber. Mas é nesse enfrentamento com o desconforto, com o medo, a dúvida, a impermanência, que se esconde a semente da verdadeira evolução. Romper a manipulação não é destruir o sistema, é não ser mais seu refém. É recuperar o que sempre foi seu, a escolha, a clareza, a consciência. A mente desperta é a revolução mais temida de todas. Conclusão. Rompa o transe. A manipulação mental não se limita às máquinas, governos ou doutrinas. Ela também habita silenciosamente dentro de você, nos pensamentos que você nunca questionou, nos medos que aprendeu a seguir, nas certezas que nunca foram suas, mas que você passou a carregar como verdades absolutas. A verdadeira prisão não tem muros, nem vigias. Ela se constrói em repetições, em rotinas anestesiadas, em uma identidade forjada pela conveniência social. E o despertar não acontece de uma vez. Ele é um caminho, muitas vezes desconfortável, de volta à lucidez. É abrir os olhos mesmo quando tudo à sua volta insiste para que permaneçam fechados. Como dizia Jiddu Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, uma dúvida, uma inquietação, um incômodo, parabéns. Você já começou a sair do modo automático. Você já está rompendo o transe. Aqui no Nexus 404, nossa missão é clara: desvendar o que foi feito para permanecer oculto, revelar as engrenagens do sistema e reacender o poder do pensamento livre. Porque neste espaço, pensar é resistência. E resistir é lembrar quem você realmente é. Se você está pronto para ir além da superfície, inscreva-se no canal. Ative o sino para fazer parte da próxima revelação. E nos comentários responda: qual programação você está finalmente pronto para apagar? Porque talvez o verdadeiro erro 404 seja a sua consciência, perdida dentro de um sistema que nunca foi feito para te libertar.